Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André, Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês neste dia através da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é motivo de grande alegria adentrar nos seus lares para expor a palavra de Deus em mais este ano, neste primeiro sermão do ano de 2026. Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que já é inscrito, não se esqueça aí de deixar o seu like ou o seu dislike, para que assim o YouTube possa compreender que esses sermões estão tendo relevância para cada um de vocês e possa mostrar esses sermões para outras pessoas também. E você que caiu aqui de paraquedas, que chegou agora e que está acompanhando o nosso canal, não se esqueça de se inscrever em nossa página aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, deixar o seu like ou o seu dislike, seus comentários, para que assim nós possamos ir interagindo e assim o YouTube possa compreender que esses sermões, esses vídeos que nós publicamos aqui em nossa plataforma têm sido de relevância para vocês também, e assim o YouTube possa entregar este conteúdo para outras pessoas também. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz da seguinte maneira, que diz assim, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Quem estiver aí do outro lado, por gentileza, incline seus rostos comigo e vamos orar e pedir que Deus nos abençoe nesta primeira exposição do ano, que o Espírito de Deus possa falar através da sua palavra. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos na tua presença, Pai, em mais este novo ano, e pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe em mais esta exposição e que a Tua palavra, Pai, seja exposta com clareza e que aqueles, Pai, que nos acompanham semanalmente através do YouTube possam compreender a Sua palavra e serem verdadeiramente edificados, Pai, que verdadeiramente o Teu Espírito possa falar nestes momentos através da sua palavra e ir de encontro aos corações, Pai, daqueles que necessitam de conhecimento da tua palavra, Pai. Que teu Espírito Santo, Pai, possa falar e que o teu nome seja glorificado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, então nós temos aqui a segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14. E é um texto que fala a respeito de uma das doutrinas mais extraordinárias da teologia reformada e da fé cristã, e trata-se da teologia, da doutrina da eleição. Mas quando nós falamos de eleição, muitos torcem o nariz em sinal de reprovação e dizem que Deus é amor e jamais poderia fazer acepção de pessoas, e por isso jamais faria isso de escolher a uns e rejeitar a outros, e assim esquecem que Deus é justo, que Deus também é justo, e a grande verdade é que as Escrituras afirmam e deixam escancarado para nós que existem justos e ímpios. Eu vou repetir isso aqui para vocês. Então muitos podem torcer o nariz, amados irmãos, em reprovação, dizendo que Deus é amor e que jamais poderia escolher a uns e rejeitar a outros, mas o fato é que as Escrituras deixam escancarado para nós
que existem justos e ímpios. E que é a prática do pecado que faz a distinção entre um e outro e separam os indivíduos de Deus. Abra comigo em Provérbios 16:4, e nós vamos encontrar essa doutrina sendo desenvolvida também na sabedoria de Salomão. Então aqui em Provérbios 16, versículo 4, vai dizer o seguinte, ó. Abram comigo aí em Provérbios 16 e versículo 4, que diz da seguinte maneira, ele diz assim, ó, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Então ele está dizendo aqui, Salomão está explicando para nós e dizendo que Deus fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então ele está dizendo que o ímpio, aquele que não se arrepende do seu pecado, ele já foi preparado para o dia da calamidade. Mas se nós formos a Isaías 59 e versículo 2, vai dizer que o pecado nos separa de Deus. Isaías 59 e versículo 2 vai dizer da seguinte maneira, prestem bem atenção no que diz aqui, ó. Isaías 59, versículo 2, ó. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os seus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. E ele vai dizer mais, que o pecado vai encobrir as pessoas e separá-las de tal forma de Deus, que Deus não vai ouvir nem as suas orações, porque Deus, ele não ouve pecadores. Mas se nós formos ao Novo Testamento, essa teologia vai ser muito bem desenvolvida pelos apóstolos. Nós estamos vendo aqui na primeira carta, ou segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo desenvolvendo esta doutrina da eleição, mas nós encontramos na teologia joanina também o apóstolo João desenvolvendo esta doutrina no capítulo 4 de sua primeira carta, e versículo 6, ó, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve, nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então ele está dizendo, ó, tem dois espíritos aí, o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, aquele que é de Deus ouvia o apóstolo João em seus dias, e aquele que não era de Deus não o ouvia. E o próprio Jesus, ele vai dizer, quem é de Deus escuta a palavra de Deus em João 8,47, e desta forma, queridos amigos, fica claro que quem desenvolveu essa doutrina da eleição não foram os apóstolos, não foram teólogos do período da Reforma Protestante, não foi Agostinho de Hipona, ali na patrística, mas foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se nós voltarmos aqui no capítulo 3, a partir do versículo 6 até o 10, João ele vai deixar escancarado isso, ó. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. E aqui João ele vai dar a evidência daquele que foi eleito verdadeiramente por Deus, antes da fundação do mundo. Aquele que foi escolhido por Deus é aquele que não vive na prática do pecado, é aquele que se abstém das práticas imorais deste mundo, que está podre e contaminado com o pecado. E desta forma, a Bíblia é clara ao afirmar esta doutrina. O verso 7 ele segue, ó, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então ele está dizendo, ó, aquele que é justo, aquele que foi escolhido por Deus, ele vai ser justo porque o seu Deus é justo. Ele vai ser santo porque seu Deus é santo. Ele vai se abster do pecado porque o seu Deus não se contamina com o pecado. Ele vai se abster porque ele quer agradar o seu Deus. Versículo 8, ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, portanto, meus irmãos, o apóstolo João também está definindo que aqui neste mundo, aqui no planeta Terra, existem duas classes de pessoas. Existem filhos de Deus e filhos do diabo. Os filhos de Deus são aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo e, ao ouvir o Evangelho, eles creem na palavra de Deus e se propõem a se abster de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Agora, os filhos do diabo, nessa filiação espiritual, são aqueles que em seu coração eles se propõem a se manter na prática do pecado, não querem mudar de vida e por isso eles são identificados como filhos do maligno. Portanto, a doutrina da eleição é bíblica, não é uma criação ou construção teológica do calvinismo. Por isso, meus irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do tema Deus escolhe pessoas. E pelo que vocês já viram aqui por essas escrituras que eu já dei para vocês, Deus de fato ele escolhe pessoas e está explícito na palavra de Deus que desde o princípio Deus nos tem escolhido. É o que ele disse aqui, no versículo 13, Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então ele nos escolheu porque ele queria nos salvar, ele nos escolheu porque ele nos preparou para as boas obras, ele nos escolheu porque ele nos preparou para a santificação. O doutor Hernandes Dias Lopes, ao comentar esses versos aqui, ele vai dizer o seguinte, a eleição é uma verdade revelada e não uma especulação teológica. A doutrina da eleição não é uma especulação humana, mas uma revelação divina. Então, como dito aí pelo doutor Hernandes Dias Lopes, a eleição é algo que surge na mente de Deus. Foi Deus quem decidiu nos escolher. Mas em Marcos 13:20, tem mais algumas escrituras aqui que vão falar acerca da eleição. E diz aqui, Marcos 13:20, diz assim, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. E o verso 22, pois surgirão muitos falsos profetas e falsos cristos, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então aqui quem está falando é o próprio Jesus. Ele está falando que aqueles dias de perseguição serão abreviados por causa dos eleitos. Ele está falando aqui que os falsos cristos e falsos profetas que surgiriam enganariam os próprios eleitos se fosse possível. E no verso 27 diz assim, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Então ele está dando testemunho que de fato Deus escolheu pessoas, Deus separou pessoas para o seu redil. E se nós seguirmos aí a Lucas 18:7, nós vamos encontrar algo mais a respeito de eleição. Lucas 18 e versículo 7 vai dizer o seguinte, Lucas capítulo 18 e versículo 7 nos diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, mais uma vez, está falando aqui que Deus tem escolhidos, que Deus preparou pessoas para as boas obras. Mas se nós seguirmos aí em João 15:16, Jesus ele vai falar aos seus discípulos, porventura, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E diz em Romanos 9:11 e 12, falando a respeito de Jacó e Esaú, que os gêmeos ainda não tinham nem nascido e Deus já havia reprovado um e amado o outro. Então veja, meus irmãos, predestinação, a eleição divina é algo totalmente bíblico. E diz assim, prestem bem atenção, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela,
o mais velho servirá ou será servo do mais moço. E no versículo 16 diz, ó, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, não depende daquele que persegue a salvação ou daquele que corre atrás de Cristo, mas daquele que Jesus escolheu antes da fundação do mundo. Então, nesse primeiro ponto, eu quis aí falar com vocês a respeito disso, que a eleição, de fato, é uma doutrina bíblica. Antes de nós entrarmos aí, de fato, a exposição do texto, eu quis passar um pouco pelas Escrituras e mostrar para vocês que a eleição divina é algo sólido e claro dentro das Escrituras. Paulo, quando escreve essa segunda carta aos Tessalonicenses, ele tinha o interesse de encorajar os crentes dessa igreja que estavam aí desanimados, eles estavam sem ânimo por conta das perseguições oriundas do judaísmo e dos próprios romanos. E sendo assim, o apóstolo deseja instruí-los e incentivá-los a perseverar na fé até o fim e mostrar pelas Escrituras que eles de fato eram eleitos, que era o Senhor quem tinha chamado eles, como nós somos também eleitos, e assim desfazer os sofismas dos judaizantes que tentavam distorcer todas as Escrituras, tudo o que os apóstolos haviam ensinado acerca da palavra de Deus, os judaizantes distorciam e tentavam levar o povo para outro caminho e desviá-lo, como fazem as seitas nos dias de hoje. Muitos podem pensar que as seitas elas são inofensivas, mas eu posso dizer para vocês, toda vez que um testemunha de Jeová bate na porta da sua casa, trazendo as suas heresias, eles estão aí atacando as doutrinas elementares da fé, eles estão querendo fazer proselitismo e levar você para a fé deles. É o mesmo que acontecia ali entre os judaizantes que estavam infiltrados nas igrejas primitivas ali. Então ele estava ali com o interesse de desfazer os sofismas dos falsos mestres que os confundiam acerca da vinda de Cristo, homens desobedientes ao mandamento de Deus, porque eram pessoas que se recusavam a trabalhar, até o ponto do apóstolo Paulo ele dizer que aquele que não trabalha é melhor que não coma também. Então era esse tipo de pessoas que estavam ali atacando os crentes em Tessalônica e desanimando eles, confundindo eles. Esses são problemas que existem ainda hoje, e Paulo, como todo pastor honesto, ele instrui os eleitos a respeito do que é uma igreja verdadeiramente saudável, o povo eleito de Deus. Então é com esse intuito que Paulo está escrevendo para eles, porque lhe doía no coração ao ver o povo que ele instruiu com tanto zelo se desviando por causa dos falsos mestres. E é o que deve acontecer no coração de todo pastor, deve lhe doer no coração quando um fiel da sua congregação ele se desvia, vai para o mundo ou vai para alguma seita que o desviou. Ele deve sentir dor no coração, ele deve sofrer por aquela alma e tentar de todos os modos trazê-la de volta. Vamos repetir os versos 13 e 14. Ó. Diz assim, ó: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele começa a explicar, queridos amigos, que a eleição é para um propósito, a eleição foi nos dada para a salvação, para a santificação no Espírito e para a fé na verdade. É isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Paulo define que Deus escolheu de fato pessoas, e 3 palavras, meus irmãos, se destacam aqui neste texto, e são as seguintes: a palavra escolhidos, em segundo lugar, a palavra santificados, e em terceiro lugar, a palavra chamados. São 3 palavras que, para mim, elas se destacam aqui neste texto. A palavra grega para a eleição é proorisso,
que quer dizer decidir antecipadamente ou determinar antecipadamente, o que culmina na doutrina que nós chamamos aí de eleição, doutrina que define que Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo, baseado não em obras humanas, pois não existe um ser humano que seja bom e digno de salvação. Por isso o Deus Trino, embasado em sua própria santidade e nos seus méritos e nos méritos de Cristo, ele decreta a salvação para os seus eleitos. E de modo algum ele abriu uma possibilidade ali de salvação. Como dito, ele forneceu salvação, um ato que já foi realizado. E mais à frente nós vamos analisar mais textos que vão mostrar para nós que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele pagou a dívida, foi um ato efetivado, foi um ato ocorrido ali que provocou salvação em nós, um ato realizado. Martyn Lloyd-Jones, ao comentar esses versos, ele vai dizer o seguinte: a eleição não define uma possibilidade de salvação, ela é um decreto de Deus. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ali o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava decretando salvação para mim e para você. Ele estava decretando que essa salvação seria efetiva, seria eficaz para os seus eleitos, para aquele que ele chamou segundo o seu decreto. Portanto, Deus não abre uma possibilidade de salvação, ele definitivamente vai e salva por meio deste decreto. A segunda palavra que se destaca aqui, queridos amigos, é agiasmos, que significa santificação em português. Agiasmos em grego e santificação em português. Esta palavra define o propósito pelo qual Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para andarmos em novidade de vida. Uma vez salvo para sempre, não significa que você pode viver como um ímpio, que você pode viver do jeito que você quiser, pode continuar praticando o pecado. Uma vez salvo para sempre, significa que aqueles que Deus chamou por meio do seu decreto, aqueles que ele escreveu o seu nome no livro da vida, jamais podem ser apagados dali. Significa que uma vez salvo para sempre, significa que ele nos sustenta em meio às tormentas do pecado. Nós somos salvos em Cristo, não salvos em nós mesmos. E isso significa que nós temos que viver em santificação, em novidade de vida. Isso não significa que vamos viver como ímpios desordenadamente, pois a santificação é a evidência de que alguém foi eleito. Então, se você foi escolhido, meu amigo, minha amiga, isso significa que você vai viver em santificação. Você não vai viver do modo que você acha que deve viver, praticando pecado em cima de pecado, se tornando um iníquo. Isso significa que você vai se separar do mundo porque Cristo te chamou antes da fundação do mundo. Então andamos em novidade de vida. Isso não significa viver desordenadamente, pois santificação é a evidência da eleição, pois quem não muda de vida e deixa o pecado nunca foi eleito para a salvação, nunca foi salvo. Muitos dizem: eu sou salvo e Cristo me libertou do pecado. Eu poderia fazer menção do pastor Paul Washer aqui, que dizia o seguinte: muitos chegavam até ele e diziam o seguinte: Cristo me salvou. E ele perguntava, a pessoa dizia: Cristo me libertou, Cristo me salvou. E ele perguntava o seguinte: te libertou de quê? Se você continua vivendo como um iníquo, nas práticas do pecado, você não se separa, você sempre está no meio dos ímpios, na roda dos escarnecedores. Então ele perguntava: de que Cristo te libertou, se não houve mudança? Fomos predestinados para as boas obras, queridos amigos, que já foram preparadas por Deus, não para viver em pecado. Pense e reflita sobre isso. Veja o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, vai dizer o seguinte, que sem santificação ninguém verá a Deus. Capítulo 12 e versículo 14. Ele diz o seguinte, prestem bem atenção. Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você quer encontrar o Senhor, você quer ver o Senhor, você quer andar com o Senhor, você tem que andar em santificação. Você quer ser identificado como um eleito, você tem que mostrar isso na prática das boas obras. E isso vai ser evidenciado à medida que a graça vai trabalhando em você. Só que se nós irmos um pouco mais atrás, aqui em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5, vai dizer que a vontade do Senhor para os seus eleitos é a santificação. Ele diz assim, ó, prestem bem atenção, ó, o versículo 3 do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, ó. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então Paulo está dizendo aqui que aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não foram buscados por Deus, eles vivem na prática do pecado, eles vivem na lascívia, no amor ao seu ego, no amor ao seu próprio corpo, na licenciosidade. Eles vivem aí na sensualidade, querendo mostrar o seu corpo, querendo se aparecer para ser desejado pelos outros. Vivem nessas práticas, vivem em vícios e drogadições, vivem aí cometendo pecado em cima de pecado e não estão nem aí, eles não sentem nenhum tipo de acusação porque a graça de Deus não está nele. Então, de fato, só se arrepende do seu pecado aquele que foi alcançado pela graça. Aqueles que não foram alcançados jamais irão se arrepender. A terceira palavra que aqui se destaca é kalau, e refere-se ao chamado divino, onde ele chama os seus eleitos pelo seu próprio nome, e quando os chama, é o Rei do Universo quem está chamando, e o seu chamado é uma ordem, e quando ordena, o pecador só tem uma solução a fazer, cair de joelhos e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pois é impossível resistir à sua graça, pois a sua graça é irresistível. E quando ele decide salvar, ele salva. Olhem para o caso do apóstolo Paulo, lá em Atos 9. Ele estava caminhando em direção ali a Damasco. Ele queria prender os crentes, ele queria prendê-los e levá-los para Jerusalém. Outros seriam mortos, outros seriam apenas chicoteados, mas seriam de fato perseguidos. E Paulo estava com essas ânsias aí de prender os crentes. E quando Cristo se revela para ele e vem de encontro a ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? A única alternativa que Paulo teve foi cair de joelhos e perguntar, o que queres que eu faça? Ele não tinha saída porque ele foi confrontado, porque a graça entrou no seu coração. Então eu digo para você, como que é possível resistir à graça de Deus? Quando alguém foi eleito, quando alguém foi predestinado, a única alternativa que ele tem é cair de joelhos, ele não consegue fazer outra coisa, porque é o Criador dos céus e da terra que está indo de encontro a ele. Então, todos esses termos aqui listados, eleição, santificação e chamado, meus irmãos, apontam para uma verdade absoluta que emerge, que surge, que sai das Escrituras, que Deus de fato escolhe pessoas. Ele sim escolhe pessoas para a salvação. A salvação é obra de Deus. Foi Deus que nos escolheu, que santificou e chamou. E que a salvação não é ofertada a todo ser humano que está no planeta Terra. Como dizem os arminianos, em uma expiação ilimitada e universalista, que promete salvar o mundo todo, mas salva apenas aqueles que creem. Ali no final, ao contrário do que eles ensinam, a expiação ilimitada, ela limita o poder de Deus, ela limita a obra de Cristo na cruz do Calvário, pois promete salvação para toda a humanidade e no fim salva somente aqueles que creram, aqueles que Armínio diria que eram os eleitos. Então promete salvação para o mundo todo, mas no final, como dizem, ele só salva aquele que crê.
é uma propaganda enganosa que promete uma salvação para todo e qualquer ser humano que está no planeta Terra e no final salva apenas um grupo que crê. Então limita a obra de Cristo na cruz do Calvário, torna a cruz de Cristo inefetiva e ineficaz. E é por isso, meus irmãos, que eu não sou arminiano, porque o arminianismo, nesse sentido, tira o poder aí da obra de Cristo, limita o poder da obra de Cristo, é propaganda enganosa. Na realidade, a expiação não é ilimitada, meus irmãos, mas eficaz. Tem poder para salvar o mundo todo, todos os seres humanos, mas é eficaz apenas para os eleitos. Então eu fico mais tranquilo dentro das Escrituras em dizer a respeito de um Deus que é soberano, que ele decide determinar salvar os seus eleitos e ele vai e salva, do que fazer uma propaganda enganosa e dizer que Cristo morreu por toda a humanidade quando ele morreu pelos seus eleitos. Eu prefiro falar a verdade, ser sincero, meus irmãos, do que fazer uma propaganda enganosa. Então, a expiação de Cristo, ela tem poder para salvar, sim, todo ser humano, mas ela foi feita por todos os seus eleitos. Não é ilimitada, mas é eficaz. Deste modo, apenas para o eleito, definindo o que teologicamente chamamos de expiação eficaz. Não é expiação ilimitada, é expiação eficaz. Cristo não abriu uma possibilidade de salvação ao morrer na cruz do Calvário, mas ele de fato salvou os seus eleitos, ele fez um ato consumado ali na cruz do Calvário, onde ele operou a sua maior obra, que foi a obra de salvação. Então ele salvou os seus eleitos, pois, como dito, se ele tivesse morrido por cada ser humano aqui no planeta Terra, sua morte seria sem eficácia, pois, biblicamente, o que vemos é um Deus que, diante de uma grande massa que está se dirigindo para o inferno, ele decide salvar algumas pessoas, então ele chama a muitos, ele não chama a todos. Ele salva a muitos, ele salva os seus eleitos e não todos. Você pode até dizer que não crê nesta doutrina, querido amigo que me escuta nesses momentos, mas uma coisa que você não pode dizer é que essa doutrina não é bíblica. Você pode até dizer que não crê na doutrina da eleição, mas jamais poderá dizer que ela não é bíblica. Amém, queridos amigos? Então eu creio que já ficou claro que a doutrina da eleição é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que se solidificou na boca dos apóstolos do Senhor e Salvador Jesus Cristo e ainda nos profetas do Antigo Testamento. A eleição, meus irmãos, não é uma eleição estatal que trata com povos e nações. A eleição é algo individual, a eleição trata com indivíduos. Deus me escolheu, Deus escolheu o outro irmão, e assim por diante, trata com pessoas. E por isso que diz lá em Romanos 9, que os gêmeos não eram nem nascidos ainda, Jacó e Esaú, e Deus já estava falando que amou a um e aborreceu o outro, porque ele já sabe o que vai acontecer, meus irmãos. William Barclay, ao comentar esses versos, ele vai dizer a respeito da vida cristã: a vida cristã é um chamado de Deus, e ninguém pode jamais escolher-se a si mesmo. Nem sequer podemos jamais começar a buscar a Deus sem que Deus nos tenha encontrado. Toda a iniciativa está em Deus, o fundamento e a causa primária de tudo é o amor de Deus que busca. Então a causa primária da eleição é o Deus Todo-Poderoso. Ele, antes da fundação do mundo, ele decidiu nos salvar. O Filho veio e executou a obra de salvação, e o Espírito Santo vem e aplica essa obra em nós. E a partir de agora, queridos amigos, eu gostaria de falar com vocês, nesse segundo ponto aqui, de algumas características da eleição. A eleição é um ato soberano de Deus. Se você abrir comigo aí em Efésios 1, no capítulo Efésios 1, versículos 4 ao 5, vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 1, versículos 4 até o 5. Efésios 1, 4 ao 5 diz assim, assim como nos escolheu nele,
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então perceberam que o que Paulo fala em 1 aos Tessalonicenses 2, ele está falando em Efésios, no capítulo 1, está dizendo que nós fomos chamados, fomos escolhidos para a santificação, ó. E ele diz que foi antes da fundação do mundo, ó. Ele diz assim, ó, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E o versículo 5, ó, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E no versículo 8 até o 11 vai dizer o seguinte, ó, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade. Em outras palavras, Paulo está dizendo para nós que Cristo, ele determinou a salvação, e aqueles que foram inscritos no livro da vida do Cordeiro jamais serão apagados dali, e aqueles que têm seus nomes escritos ali, de fato eles vão crer. Podem ficar confusos por algum tempo, mas a graça vai alcançá-los, porque nenhum eleito vai se perder. Mas se nós formos em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, vai ter algo mais aqui a respeito de que a eleição é um ato soberano de Deus, ó, e diz assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ó, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Então ele está falando que a salvação foi determinada. Os eleitos são determinados para a salvação antes da fundação do mundo, na eternidade passada, e aqueles que Cristo decidiu salvar, eles de fato serão salvos. Em segundo lugar, meus irmãos, a eleição, ela não se baseia em obras humanas, queridos amigos. Ela não se baseia em uma graça preventiva ou preveniente, isto é, em algum mérito humano, mas na graça e nos méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios 2, versículo 5 diz assim, ó, prestem bem atenção, ó, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E nos versículos 8 até o 10 vai dizer assim, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, querido amigo, você que está me ouvindo nestes momentos, saiba que se você se santifica, você se mantém em oração, você se mantém estudando a palavra de Deus, é porque Deus preparou essas obras para você, e porque você é um eleito, você sente que algo te impulsiona para estudar as Escrituras, para se aproximar de Deus, e isso define que você de fato é um eleito, que Deus trabalha no seu coração, porque você tem vontade de estar na presença de Deus. E em Tito 1 e 2 vai falar algo mais a respeito dos eleitos aqui também, ó. Tito 1 e 2 diz assim, ó, na esperança da vida eterna, que Deus, Tito capítulo 1 e versículo 2, ó. Vejam bem o que diz aqui, ó, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então ele está falando que esta fé pertence aos eleitos, porque ela foi prescrita desde os tempos eternos, desde a eternidade, o que Paulo chama na segunda carta aos Tessalonicenses, desde o princípio. E desta forma, queridos amigos,
nós vemos aqui que a eleição não é obra humana. Só que em Tito, no capítulo 3, nós encontramos algo mais aqui. Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 7. E diz assim, ó, prestem bem atenção, ó. E não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então a salvação, meus irmãos, ela não se baseia em obras humanas. A salvação é um ato soberano de Deus, não se baseia em obras humanas. E em terceiro lugar, ela é uma doutrina bíblica porque tem vários textos aqui que lhe dão base e fluidez teológica. Se nós formos aqui a 2 João, ó, 2 João, capítulo 2 João, de versículos 1 ao 3. Então veja o que diz aqui, ó. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco está para sempre, a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus o Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Esta senhora eleita aqui, que ele faz referência, é a igreja para a qual ele estava escrevendo, igreja que estava cheia de eleitos de Deus. Mas se nós formos aqui em 1 Pedro, também vamos encontrar algo mais aqui, 5,13, 1 Pedro 5,13, vai falar a respeito dos eleitos, ó. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. E se nós formos discorrendo aí por toda a Bíblia, nós vamos encontrar o próprio Jesus falando a respeito da eleição. Abra comigo aí em João capítulo 10, versículos 27 até o 29, e diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então tem as ovelhas que ouvem a ele, que seguem ele, que escutam as suas palavras e que jamais serão arrebatadas das suas mãos. E se nós seguirmos um pouco mais aqui no texto sagrado, em João 6, 44, vai ter algo mais aqui a respeito disto, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E como eu já citei em João 8,47, Jesus ele diz quem é de Deus escuta a palavra de Deus, e ele diz, por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Ele chama nesse texto aí os judeus de filhos do diabo, porque eles mentiam como ele. E se nós formos aqui a Atos 13:48, vai falar daqueles que estavam predeterminados para a salvação, ó. Vejam bem o que diz aqui, ó. Atos 13:48, e diz assim, ó: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Se tem alguém que foi destinado, querido amigo, para a vida eterna, esse alguém só pode ser um eleito, não tem como aplicar outro vocábulo a ele, como diria Charles Spurgeon, senão o vocábulo de eleito. Então preste atenção na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, entenda que existem eleitos, entenda que Deus escolhe pessoas, e de fato, Ele escolheu pessoas para a salvação. Esta escolha, meus irmãos, é baseada na justiça divina e feita antes da fundação do mundo, quando o plano da redenção foi feito pelo Deus Trino. Só que se nós formos aqui em um último texto, Tito 2,14, vai dizer o seguinte aqui, ó, que tem um povo humilde e zeloso de boas obras, ó, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade
e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então tem um povo que é zeloso, que é de boas obras, mas não por sua própria conta, por sua própria vontade, mas porque a graça de Deus trabalhou no seu coração e o trouxe aos pés de Cristo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, em seu sermão à eleição, na página 17, ele diz assim, se Jesus Cristo e os apóstolos estavam acostumados a designar os discípulos pelo título de eleitos, então certamente devemos crer que é isso que eles são, porque de outra maneira tal vocábulo não significaria coisa nenhuma. Então, para Charles Spurgeon, ele está dizendo que se Jesus e os apóstolos se dirigiam ao seu povo aí como eleitos de Deus, é isso que eles são. Se não fosse dessa forma, ele diz que tal vocábulo não significaria absolutamente nada. Mas a palavra electo está aí na língua grega e, de fato, Deus escolheu pessoas para a salvação. Sendo assim, meus irmãos, devemos entender, queridos amigos, que a eleição divina é verdadeiramente bíblica, não tem como correr disso, ela é monergista, o que significa que nessa eleição, nessa decisão, o que prevalece é a soberania divina. É o que diz em Romanos 9,16, que eu já li para vocês aí, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Em Filipenses 2,13 vai dizer que é Ele quem coloca em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Foi Ele que colocou o desejo no meu coração e no teu coração, para ouvir a palavra de Deus, para crer em Cristo, para crer na palavra do Senhor. Foi Ele que colocou no seu coração o desejo de você se afastar do pecado. Não são obras humanas que para Deus são trapos imundos, como o profeta Isaías diz lá em Isaías 64,6. Não existem méritos humanos que nos justifiquem. Quem escolhe é Deus, baseado unicamente na sua santidade e no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde ele disse em João 19,30, Tetelestai, está consumado, a dívida foi paga, o peso do pecado foi tirado dos nossos ombros e foi colocado nos ombros do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi um ato consumado. Como dizia o pastor João Flávio Martinez, que é como a sua vovó que ia na venda quando ele era mais jovem e chegava lá e fazia umas compras na caderneta e, passado um certo tempo, um tio dele passou lá e pagou as dívidas da sua avó, e quando ela chegou para fazer novas compras, ela perguntava para o dono da venda, ô fulano, o seu Luiz, quanto que eu te devo aí? Aí ele dizia o seguinte, a senhora não deve mais nada. Mas por quê? Porque o seu filho passou aqui e pagou a sua dívida está liquidada, a senhora não me deve nada. E foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, ele pagou a nossa dívida. E o preço do pecado foi quitado, o pecado foi aniquilado ali na cruz, a condenação do pecado está consumado, a dívida foi paga, sua justiça foi aplicada em nós, os seus eleitos. E desta forma, se alguém tem algum mérito aí na eleição e no que ela produziu, que é a salvação, esse alguém é Jesus Cristo, pois Deus escolhe baseado em sua santidade e justiça, não em obras que porventura viermos a praticar. Então aquele texto que diz que Cristo nos escolheu, ou que Deus nos escolheu mediante a presciência, ele está dizendo que ele viu algo na sua própria santidade, algo em si mesmo, que o levou a fazer essa escolha. Queridos amigos, diante disso, em reverência, só podemos nos prostrar diante desse Deus longânimo, soberano e todo-poderoso, sabendo que não somos dignos de nada, mortos em nossos delitos e pecados, não somos dignos de nada além do inferno, e ainda assim o Pai, antes da fundação do mundo, pensou em nós e nos escolheu, mesmo não vendo nada de bom na humanidade, porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, alguém que se arrependesse do seu pecado e que praticasse o bem,
Mas ainda assim ele se lembrou de nós, ainda assim, mesmo nós não tendo nada para oferecer para ele nos ofereceu tudo, que foi o seu único filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. A doutrina da eleição nos coloca contra a parede e nos mostra o quão fraco nós somos. Não somos dignos de nada além do inferno e ainda assim o Pai, antes da fundação do mundo, pensou em nós e nos escolheu, mesmo não vendo nada de bom em nós, mesmo sabendo que não somos dignos de salvação e de vida eterna, mesmo sendo dignos da condenação e da danação eterna, não merecendo nada, Ele nos amou, nos escolheu, santificou e chamou, baseado no sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim Ele promulgou o decreto de salvação. E assim nos redimiu. O propósito da eleição é a salvação. Não uma dupla eleição, meus irmãos, uma para a salvação e outra para a condenação. O que acontece, o que há, é um Deus soberano que decide salvar muitos, salvar pessoas. Volte àquela situação que eu descrevi anteriormente. Uma grande multidão, uma grande massa caminhando em direção ao inferno. E Deus, olhando para essa grande multidão, Ele decide salvar muitas pessoas dali. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar esses versos que acabamos de expor, ele diz a respeito da fé. A fé é a causa da nossa eleição. A fé não é a causa da nossa eleição, mas o resultado. Não somos eleitos, meus irmãos, porque cremos porque fomos eleitos. A fé não é a mãe da eleição, mas é a sua filha. Então, desta forma, a fé vai ser o produto daqueles que foram eleitos, daqueles que foram salvos por Deus. Deus é a causa, a razão aí da eleição. Ele é a fonte que está por trás, a força motriz por trás da eleição. É Deus, foi Ele que decidiu nos escolher. Por isso Ele disse, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós outros. Amados irmãos, a doutrina da eleição nos confronta, nos humilha e nos mostra o quão limitados, miseráveis e vis nós somos, porque se Deus, em sua soberania, não escolher e decretar a salvação, por conta própria é impossível que nós nos salvemos, que o homem se salve, pois morto não vê, morto não escuta, morto não reage. E por isso ele precisa da ação soberana de Deus para poder crer na palavra de Deus, para de fato se revelar como um eleito. E saiba, mesmo que você não entenda, querido amigo, creia, dependa e viva do poder de Deus, sabendo que a salvação não é pelas obras de suas mãos, mas através da ação soberana de Deus. Em suma, meus irmãos, a eleição foi obra soberana de Deus. Eu só consegui crer na palavra de Deus porque Deus se lembrou de mim antes da fundação do mundo. Se Ele não tivesse baixado o decreto que, em um futuro muito distante, um homem chamado Álvaro creria neste livro que muitas vezes é ridicularizado, muitas vezes é jogado para debaixo do tapete, porque já vi igrejas que não pregam a palavra de Deus, igrejas que falam muito sobre prosperidade, muito sobre psicologia, muito sobre dinheiro, falam muito sobre culto aos demônios, sobre podcasts aí com demônios, mas não falam nada da palavra de Deus, não confrontam pecados, não dizem o que é que as Escrituras exigem de nós, e desta forma eles têm se afastado a cada dia da palavra de Deus. Então, eu deixo esse raciocínio para cada um de vocês que me escutam nesses momentos. Se você tem crido na palavra de Deus, se você tem se afastado do pecado, se você tem o desejo de estudar as Escrituras, de orar, de estar na presença de Deus, de estar na comunhão com os seus irmãos, isto tudo é obra da eleição. Deus te escolheu. Você estava no meio de uma massa condenada e Deus, em sua divina misericórdia, Ele agiu no seu coração e te trouxe para perto, porque pela graça sois salvos,
mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem de obras humanas, para que ninguém se glorie. Vem daquele que preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então a eleição, meus irmãos, ela é uma obra soberana de Deus, ela é verdadeiramente bíblica. Você pode andar de Gênesis ao Apocalipse e você vai encontrar a doutrina da eleição. Então jamais diga que ela não é bíblica, jamais diga que ela não vem de Deus, porque ela está expressa nas Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente, que Deus abençoe os seus eleitos. Amém e amém.